Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Bom, que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus. Vamos aos nossos Vamos, recadinhos. vamos, que hoje a gente tem bastante recado. Tem bastante recado, tem bastante tema também. Então vamos lá, já chega gente curtindo aí, compartilhando, aproveita que ainda não começou, já encaminha o link para aquela pessoa que você acha que vai curtir isso também. Como a Márcia disse às vezes, a gente sempre compartilha o que não presta, né? Então, dessa vez vamos compartilhar alguma coisa que tem que eleva nosso espírito. É. Vamos lembrar que nós estamos fazendo exatamente o que Jesus disse a Paulo. Nós não podemos estar presentes na casa espírita, Uhum. né? Paulo também foi ficando fraquinho, não pôde estar presente na direção do evangelho. Então, o que Jesus falou para ele? Usa os poderes do Espírito. Fica a dica. Aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa que Paulo fez, só Uhum. que usando aqui a tecnologia que nos é permitida nos dias de hoje. Isso aí. Então, faça o mesmo também. Usa os poderes do Espírito. Se tem alguém que você acha que vai gostar, que está precisando, compartilha com essa pessoa. Encaminha. Usa a sua intuição. Uhum. Muito bom. A gente fala, né, que se cada uma pessoa encaminhar para mais uma pessoa, olha onde chega esse vídeo, né? Então, É, fica a dica. Além disso, que temos de recado também, é aquele pedido e agradecimento de sempre. Agradecimento por toda a ajuda que vocês dão a nós e a nossa casa, seja através desse linkzinho aqui no canto, desse QR Code do PicPay, ou através da nossa chave Pix, que está aqui embaixo, que é uniãoespíritaramatiz.gmail.com. Essa ajuda é direcionada para manter a nossa casa lá funcionando enquanto ela está de portas fisicamente fechadas, mas de coração aberto para receber todo mundo quando a gente puder voltar. E também para complementar todas aquelas cestas, todas aquelas doações de alimentos para que cheguem a todas as famílias atendidas por nossa casa. Então, assim, se você quer ajudar com 1 quilo de alimento, com material de higiene, material de limpeza, com alguma roupa boa ainda, né? Claro, para se vestir, entre em contato com a gente através das mensagens diretas, seja no Facebook, seja no Instagram, ou através do nosso e-mail, que é o mesmo da chave Pix, uniãoespíritaramatiz.gmail.com, que a gente vai retornar e combinar isso da melhor forma possível com vocês, para retirada aqui no Rio de Janeiro. Quem não for do Rio de Janeiro, fica aí a dica, porque o valor também ajuda nisso. E nosso muito obrigado a todo mundo que ajuda, a todo mundo que tem esse coração, essa boa vontade de passar adiante um pouco do que a gente tem. Né? Mesmo que seja pouco, pouco com Deus é muito. Então, sim, ajuda a gente, né? Esse uhum, momento tão difícil que a humanidade está passando, né? Não é só o Brasil. Mas a gente já ajuda o próximo. Se a uhum, gente ajudar quem está mais próximo, e isso for feito em todos os lugares, vai ser uma colcha de retalho. sim, ajuda muito. Além dessa ajuda, tem aquela também que fica lá na nossa página, o formulário de inscrição para cura espiritual por irradiação. Então, entra lá na nossa página, que é uniãoespíritaramatiz.org, e preenche os dados, nome completo, endereço completo da pessoa e deixa a espiritualidade trabalhando pelo tempo que for necessário. Confia e, claro, lembrando que é um tratamento em paralelo. Então, confia, mas faz a sua parte também, né?
Sim. Vamos, além desses dois, quais mais tem, Márcia? Bom, vamos ter aí a prece dos desencarnados. Sim. Abertas E inscrições a partir de. já está aberta as inscrições. Já pode, já tem o link aí, Está aberto. já está aberto. E vai até o Vai. dia 31 de julho. Mas não façam como eu, não. Não deixe para o último dia, porque você acaba sempre esquecendo alguém. É verdade. Então, vai E aí pensando aí você com fala, ah, carinho. eu poderia ter colocado. Aí eu fico triste porque eu não coloquei. Vai ver o espírito nem está aí. Está falando, não, já se lembrou de mim, Márcia. Não precisa, mas eu fico triste. Então, o ideal é não deixar para o último dia. Coloca Sim. antes. Preenche o formulário. Uhum. Até dia A prece 31, será no dia 8. 8 de agosto. 8/8. Facinho de gravar. Às 9 horas da manhã. isso, 8/8. E as inscrições até o dia 31. Não esqueçam. Se inscreveu, por favor, assiste. Por favor. É como convidar alguém. Pode assistir na intenção daquele querido, né? Sim, Mas se inscreveu, por favor, é um dever assistir. sim. Outra inscrição que está aberta é para o Evangelho no Lar. Como fazer o Evangelho no Lar? Tá o formulário de inscrição aqui também e no nosso site. E lá você se inscreve. Vai ser no primeiro domingo de agosto, ou seja, no dia 1º de agosto, às 3 horas da tarde. E as inscrições vão até o dia 27, até terça-feira da semana que vem. A não ser que você esteja vendo isso depois, é claro. Mas até o dia 27 está aberto para se inscrever para fazer o curso do Evangelho no Lar. É uma vezinha só, é uma horinha só, e vale muito, muito, muito a pena, porque é como trazer a luz para dentro de casa. E a gente anda precisando muito de luz. É, Vamos muito falar bom um fazer. pouco hoje, inclusive, né? É. Junta a família, façam. Ah, eu moro sozinha. Se você mora sozinha, você faz com uma amiga que também é sozinha, as duas fazem, e vocês fazem por videochamada em casa. Boa. Eu faço isso. Eu também faço isso. Eu Pois faço é. isso, ela deve estar nos assistindo, né? Ela e o filho, a E veja Rose bem, tem não feito é, comigo. não é um fazendo e os outros assistindo, é todo mundo fazendo junto. Isso é que é importante, né? É, isso aí, todo mundo fazendo, todo mundo lá na mesinha, conforme a gente aprendeu no curso. Isso aí. Vale muito a pena, gente. Essa luz dentro de casa faz toda a diferença. Não, e você une as pessoas que estão tão longe, Sim, você está vendo ali. Já fiz isso com várias pessoas. é uma forma de manter o vínculo, manter o laço, manter-se perto, demonstrar amor, carinho, tudo isso. Isso, e matar a saudade, Matar a saudade também é importante. de uma forma legal. Uhum. Vamos para o tema hoje, então? Vamos. É a reunião de número 4 lá na nossa casa espírita, que se chama Uhum. o Código Moral do Evangelho. Muito bom. Não falei que tinha a ver com culto no lar? É. Pois é. Então, esse código moral do Evangelho, o que, que ele diz para a gente? Eu sempre gosto de colocá-los, né? Quem escreveu o Código Moral? Olha, deixa aí escrito se você sabe quem foi. O Evangelho é de Jesus, mas quem escreveu?
Foi Jesus? E onde? Foi Jesus. Muito bom. Evangelho de Jesus segundo Pedro. Segundo quem? Segundo João. Segundo Lucas, quer dizer, todo esse pessoal que Jesus escolheu para a divulgação do Evangelho. Sim. O próprio Jesus não escreveu nada. Ele focou no vivenciar, no exemplo, né? E ele poderia ter escolhido, a gente já falou isso numa outra, mas se você está vendo isso pela primeira vez, ele escolheu pessoas simples. Ele poderia ter escolhido e se juntado aos doutores da lei. Seria mais fácil para ele. Porém, não seria tão genuíno. Não. Né? Até porque a gente sabe que os doutores da lei queriam pegar Jesus para Cristo. Não era. Eles até, porque devido à quantidade de coisas, né, a sua sabedoria, desde pequeno, ele tinha um futuro promissor. Uhum. Tanto que Maria queria isso, né, um lugarzinho para ele garantido. Mas ele não. Ele trabalhou como qualquer um. Aliás, porque o trabalho, naquela época, era algo vergonhoso. Era humilhante. O bom era ser herdeiro. Não é muito diferente do que a gente fala hoje, não. Mas hoje eu acho que a coisa melhorou bastante. Hoje em dia todos querem ter um trabalho. Hoje em dia, quando você diz desempregado, você fala Desanimado. a maioria. Claro que tem aqueles, toda regra tem uma exceção, mas em sua maioria eu acho que Jesus conseguiu essa vitória. Mudar. Sim. Mudar esse foco. Porque antigamente o não fazer nada é que era tudo. O Senhor. E aquele que trabalhava, ele era mal visto. Era humilhante trabalhar. O negócio era ser o Senhor, não fazer nada. E Jesus vem e vai trabalhar na carpintaria. Fez questão de aprender o ofício do pai, é verdade. Né? Que o pai ainda trabalha, que era digno. Trabalhar é algo que é digno. Sim. Então, olha, e as pessoas que ele escolhe para implantar o reino de Deus eram pessoas comuns, como eu, Trabalhadores. como Anderson, como você que está ouvindo, pessoas ignorantes, porque ele chamava para trabalhar, mas de olho no coração, na semente viva, porque o Evangelho é uma semente viva. Mas essa semente, todos nós viemos com essa semente. Qual é a nossa obrigação? Desabrochar. Cuidar dessa semente. Desabrochar essa semente. Isso é nosso. Uhum. E aí, quer ir para o slidezinho? Vamos. Só vale dizer que tudo isso que a gente falou dos discípulos de Jesus e deu uma pincelada geral e bem melhor sobre eles, tá nesse mesmo tema do Código Moral do Evangelho que a gente fez no finalzinho do ano. Foi, eu acho que, se não me falha a memória, no dia 30 de dezembro do ano passado. Então tem um lá, quem quiser. Anderson, você tem uma memória incrível. Não é memória, não, é porque eu conferi antes de estudar esse de hoje. Olha, dá uma olhada lá, que é muito legal. É muito legal. E a gente, como a gente já falou bastante na outra,
Isso. A gente e está lá gravado. Hoje a gente deu um outro foco e vamos só pincelar em um e outro, mas lá Uhum. está muito legal. Isso. E lá tem tanto a máxima quanto a parábola de Jesus. E já fica a dica de parábola aí, que é a do servo vigilante. Está no mesmo vídeo dessa vez. Mas vamos lá. No nosso slide aí para apresentação, a gente tem a imagem de um livro antigo, óculos, porque a gente precisa para enxergar bem, né? E, curiosamente, um celular também, bem moderno na frente do livro, diga-se de passagem. E o que isso tem a ver com o tema? Primeiro, que a gente pode consultar esse evangelho em qualquer meio, né? Não importa se num livro antigo, empoeirado de páginas amareladas, ou na tela de um telefone, já que a gente tem tecnologia, que a gente use essa tecnologia a nosso favor. Olha, a gente tinha acabado de falar isso antes de começar. Pois é, Usa os poderes do espírito. isso aí. Mas como desenvolvemos isso aí? Vamos lá. Deus é a lei. Lembrando lá, desenvolvendo e trazendo essa afirmação, mostrando que tudo o que existe é lei divina. Deus é a própria lei, né? Sim. Agora, Deus ama sem ser amado. Olha que curioso, ele se entrega, ele se doa sem receber nada em troca. Jesus testemunhou a lei, ele vivenciou isso. Da mesma maneira, Jesus ama sem ser amado. Aí a gente pode até dizer, né? O problema é a lei, então. Não, né? Na verdade, essa lei, em termos materiais, nesse plano, a lei é usada como coação, né? Eu faço a lei para que você não erre e a lei vem atrás do seu comportamento. Então, a lei humana ela é punitiva. Deveria Uhum, ser um código que oriente, não que puna. Você sim. deve saber o que é certo. Se você não sabe, eu te castigo. Aí você é um réu primário, né? Mas a lei divina, ela é o contrário, ela não é punitiva, ela é educativa. Todo o evangelho diz o que você deve fazer. Se você não faz aquilo que deve fazer, vai dar de cara com as consequências. Por escolha própria. O que podemos dizer que é punitivo, o único que a gente pode dizer que é punitivo é o Apocalipse. Porque mostra as consequências quando a gente não fez ou não faz aquilo que está determinado para ser feito, né? Então, se Deus é a lei, essa lei é de amor. Nós percebemos que ele é capaz de uma coisa fantástica, de amar sem ser amado. Deus e Jesus, que sofreu tudo que sofreu por amor É, a essa humanidade, né? isso. Aí entra um probleminha. E nós? Nós queremos receber para depois oferecer. E aí ainda a gente usa aquela desculpa dizendo: ah, mas eu não tenho nada, então eu preciso receber primeiro para depois doar, né? É. E porque a gente é assim, né? A gente só ama quando eu recebo, quando se faz jus, quando a pessoa é digna. A gente ama. Quando amar você vai me trazer algum tipo de benefício, de Ô, retorno. tristeza. E às vezes a gente até usa essa expressão: você não é mais digno do meu amor. É. Ou seja, a gente só dá quando recebe.
Já foi, não é mais. Não É. me interessa mais. E Não é olha, assim. olha como isso está bem marcado até naquele resuminho da lei que Jesus colocou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque ele não está dizendo amar ao próximo depois que o próximo te amar de volta. Ele não está dizendo ama depois que receber amor. Ele está dizendo amar ao próximo como a si mesmo. Ele impõe uma condição aí. Ele diz: você tem que se amar, e esse tanto que você se ama é que faz com que você seja capaz de amar o outro. A gente não tem como dissociar uma coisa da outra. A gente até tenta, às vezes, só amar o próximo e aí esquece de si mesmo. Só que É, nesse caso, eu sinto informar, não é amor. Pode ser doação, mas não é amor. Porque você está ali se anulando de certa forma, sem se dar valor. E por que eu estou dizendo que isso não é amor? Porque a gente não, nesse caso, a gente não se reconhece como filho de Deus. A gente não consegue perceber dentro de nós mesmos esse potencial enorme que a gente tem para oferecer. Se a gente não percebe isso dentro da gente, tudo que a gente doa pelo outro ou se doa pelo outro fica mais vazio, porque não está preenchido de Deus. perfeito, Anderson. Melhor não pode, não. Eu ia dizer assim, porque você não enxerga a semente dentro de si. Mas do jeito que você falou, A gente também não enxerga a semente dentro do vaso de planta, a gente tem que confiar, não é? é, a gente não, se a gente não reconhece na gente, não vai nunca reconhecer do outro. Nós não nos reconhecemos filho de Deus, É isso. Se a gente né? não reconhece essa semente dentro da gente, significa que, de certa forma, ela não existe ali, entre parênteses, entre aspas, na verdade. Porque ela existe, só que a gente não quer ver. Se a gente não quer ver, então é como se ela não existisse. Na verdade, o nosso amar é uma concessão, é dependendo de eu amo ou não. Nós Uhum. colocamos esse nosso amor num patamar tão precioso que a pessoa deveria nos agradecer eternamente. Sim. Eu costumo brincar lá na nossa casa espírita que a gente deveria abrir uma licitação para Quem dá oferecer o mais? nosso amor. Quem é mais digno de receber o nosso amor? Que tristeza. Mas é assim, né? É assim, é bem Vale, diferente. vale dizer que isso não é só amor romântico, não. A gente está falando também de amor por aquele parente, amor por aquele amigo. Aproveitando que ontem, dia 20 foi dia do amigo, olha aí a dica também, né? Também é amor. Agora, Vai. vamos avançar para entender melhor esse contexto, depois a gente volta para os nossas histórias e textos. Vamos lá. Sim. Então, olha que iluminado isso. Você vê uma única vela posta num bom lugar, reflete e ilumina o tempo, ilumina palavras, se a gente deixa essa luz brilhar. O simbolismo disso aí, para a frase que diz: o código moral indica o caminho. Então, se essa luz brilha dentro da gente, a gente já tem um norte, a gente já tem uma orientação, a gente já consegue ver por onde ir, certo? O código moral vai indicar o meu caminho na relação, sempre, né? É Uhum, uma coisa difícil, isso sim. aí. Por quê? Porque esse código moral indica o caminho entre eu e o outro. É uma coisa difícil, a minha relação com Deus já é complicada, Sim, né?
Nem sempre eu amo a Deus. A minha relação com Jesus também. Às vezes não é das melhores. Às vezes eu fico meio que de mal com ele. Às vezes eu acho que ele não foi tão justo comigo. Imagina eu e o outro. É mais complicado ainda. Por quê? Porque o outro é igual a mim. O outro me irrita, o outro me desafia, o outro me desrespeita. Que o outro sou eu. Sim, Tudo que eu sou, o outro é também. Porque eu também faço tudo isso com ele. Então, sim. se eu já sou assim com Jesus, que quer me ajudar, você pode imaginar com o outro, E né? sem Tudo que eu contar, tenho de complicado, o outro também tem. Então, sim, me relacionar com o outro é uma coisa mais difícil do mundo. Como é que eu vou lidar com isso? e sem contar que muitas vezes a gente se irrita com o outro porque reconhece nele defeitos que estão dentro da gente e a gente não consegue trabalhar. É. E geralmente, um defeito que você nota muito no outro gritando, olha bem para você. Eu sempre Sim. contei isso, né? Lembra num lugar que eu fui a eu acho que eu já contei isso lá na casa física, que eu fui a um lugar e eu falei bem assim, era uma palestra que eu fui, não é palestra espírita não, gente, era do trabalho. E a mulher me irritava, que ela falava pelo nariz. Eu falei isso. Ela falava pelo nariz e o cabelo dela era feio. Eu estava irritada por essas duas coisas, voz e cabelo. E daí uma amiga minha me disse que a voz dela parecia com a minha e o cabelo também. Olha isso, viu? Pois E é. eu, A gente age assim muito mais do que imagina, é só prestar atenção. né? Uhum. Mas vamos lá. Vamos. Esse código moral também indica como pensar, como agir em relação a esse outro. E se é em relação ao outro, então isso se estende à humanidade toda, né? Porque quem é o outro? O outro é qualquer um que não seja eu, né? Aí entra um probleminha. Por quê? Porque a gente tenta sempre usar como desculpa o fato de achar que o evangelho de Jesus é muito difícil, é muito distante, eu nunca vou conseguir. Só que, como está escrito aí, o evangelho de Jesus é legítimo. E a gente não tem como fugir disso, a gente não tem como fingir que não funciona. A gente não tem como fingir que não existe, ou que não precisa seguir, ou que ele não indica nada para fazer, e por aí vai. A gente finge isso tudo, né? Mas ao É, probleminha que a porque gente o vai que arranjando. Jesus trouxe é real. Ele mesmo Uhum. dizia, em verdade vos digo. Sim, Né? Ele falava isso sempre. Então, os discípulos deixaram registrado todos os momentos possíveis do Evangelho, formar aquele corpo doutrinário, né? O colégio apostólico dele. O Evangelho foi considerado uma grande bússola. E até hoje orientando. é o livro mais vendido no mundo. Sim. No mundo. E tem gente que ainda abre e bota na porta de casa para poder, né, virado para a porta ali, não lê. Esse é um problema, é verdade. Ele não é um acessório de decoração. Ele é para ser usado, sim. E E nos também momentos mais difíceis. vale dizer o seguinte também, porque a gente fala, não lê, mas às vezes também a gente lê, mas lê só passando o olho, lê sem entender, lê sem prestar atenção.
Daí a importância que a gente fala de conhecer, de ler conhecendo e entendendo o Evangelho. Por isso que a gente recomenda o curso do Evangelho no Lar, o curso do culto, né? Para você fazer isso dentro de casa, para ter esse momento de estudo, que você vai ler com calma, entender o que Jesus quis dizer. O Evangelho segundo o Espiritismo é um ótimo começo para isso. Então, é por aí, sabe? Começa a ler, mas começa a entender também. Porque senão também não adianta nada. Nem para decoração, nem saber decorado sem botar em prática, né? Sim. E aí, avançando, a gente descobre que o Evangelho de Jesus, ao contrário do que a gente pensa, ele é claro e simples. E ele funciona em todo tempo e em todo lugar. É importante É marcar porque bem. esse claro e simples é porque ele é tão óbvio, né? Ele não é rebuscado, ele não é complicado, apesar de algumas pessoas querer complicar, porque faz parte, né? Ele não tem a ver com nenhuma religião. Você Não. vai abrir, você não vai ver nenhum apóstolo disse da religião, nada disso. E ele cabe em qualquer situação. Como ele cabe em qualquer situação, ele é atemporal, em todo tempo e lugar. Você está com algum problema? Pensa naquele problema e abre ao acaso. Tem a resposta. Pode trazer a resposta, Uhum. porque bater e a porta abrirá. Sim. Então, se você procurar, você vai encontrar. As respostas estão ali. Sim. E a gente costuma achar muito difícil falar, mas eu não entendo o que ele queria dizer com isso, com aquilo. A gente não tem nem mais essa desculpa, porque o Evangelho segundo o Espiritismo está aí mostrando tudo o que Jesus quis dizer com o que disse. Kardec destrinchou, colocou em 28 capítulos, um deles é só de preces. Nesses outros 27 tem vários códigos, vários temas diferentes e tudo muito bem explicado por Kardec, pelos espíritos. A gente não tem como fugir desse claro e simples. E em todo tempo e lugar, a gente costuma sempre mostrar que isso funciona muito, principalmente através das parábolas de Jesus. Porque ele deixou essas histórias contadas de acordo com os costumes da época, é claro, mas essas histórias valem até hoje. Então, na dúvida, tem lá a parábola de Jesus explicando tudo o que ele quis dizer, né? Ele ainda é muito complicado para mim, porque e não é porque eu ainda não entendo, é porque ele exige de nós algo que a gente ainda não é. Então, é uma certa dificuldade, Ele exige de nós o quê? algo que a gente Eu... ainda não é, Ah, sim, verdade. né? Pois é. Ele exige de mim um Aí... outro ser que eu ainda não sou. Mas que muitas vezes eu também nem quero ter o trabalho de tentar ser, né? Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Seguir o Evangelho de Jesus não é complicado, dá trabalho. É, Né? é Conta a isso. historinha para gente, conta aí. Vamos lá. Márcia recomendou para gente o capítulo 7 do livro Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos pelo do espírito Humberto de Campos por Chico Chico Xavier. Xavier. Capítulo 7 se chama A Luta contra o Mal. Não vai dar tempo de ler o capítulo todo, mas alguns trechinhos valem muito a pena pincelar para trazer para cá. Eu adoro Começa histórias. assim: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Parou. Por quê?
Por que eu escolhi esse capítulo? Eu falei, pô, vamos ler ele, porque eu sou uma pessoa muito impressionada com o espírito. Muita gente Uhum. aí que está me vendo também deve ser. Sim. Nossa, eu até sonho. Então, eu jamais trabalharia numa desobsessão. O Anderson trabalha. Eu não, porque eu fico impressionada. Então, eu me vejo como o personagem da história que vocês vão ver, que é o nosso queridíssimo Tiago. Tadeu. 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 Vamos lá. E aí, no parágrafo seguinte, ele já diz por que do medo. Ah, A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova, e todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, diabo era um termo para mostrar tudo que era contrário ao bem. Simples assim. Seja sentimento, ou uma pessoa, ou também um espírito. Né? é. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob amorosa determinação do Mestre Divino. Quando... Escreve aí embaixo, dá licença, Anderson. Escreve aí embaixo se você não se Tadeu não te representa. Imagina ouvir gritos. Eu corria, Uhum. gente. Eu corria. Se o espírito virar para mim e falar assim, te conheço, é você que está aqui, eu já estou longe há muito tempo. Nem dorme essa noite. Não, não, só depois de muita reza. E aí, olha o alívio que Tadeu sentia. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, ou seja, quando eles se liberavam desse fardo que eles mesmos carregavam, Tadeu voltava os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. E aí ele continua a história. Não dá para ler tudo, mas em algum momento Tadeu pergunta para Jesus: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Muitos de nós acham que não. Sim, Em muitas doutrinas, também eles não. são Satanás, eles são o diabo, É, mas menos irmãos, pois é. mais pais. Resposta de Jesus: toda a criação é de Deus. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Aquele, É porque a gente acha que a luta, a peleja do diabo com o dono do céu é um MMA. sim, é, A gente vê isso, golpeou, outro golpe. Ainda tem gente falando aí que nessa pandemia e tal, o diabo está vencendo. não mesmo. Gente, por favor. Vou guardar isso para o que Ramatiz fala. E aí Jesus continua: o discípulo do Evangelho apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Lembra naquele primeiro slide que a gente falou ainda há pouco de que Deus ama sem ser amado?
É isso. É verdade. É isso. E aí ele continua e Tadeu insiste, né? No entanto, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Então, Olha só, e isso acontece até hoje, sim, né? A gente vê determinadas casas espíritas, centro espírito, que quer resolver outras denominações religiosas, querendo, numa sessão só, expulsá-los. sim, E expulsá-los de maneira dolorosa. não tão religiosa e não tão amorosa. Não. E aí Jesus responde: por que motivo não procede Deus assim? Então, assim, por que, Deus não faz isso, de expulsar todos ao mesmo tempo? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do seu coração paternal? Então, o nosso amor é maior do que o amor de Deus? E se o nosso amor não é maior do que o amor de Deus e Deus permite que essas pessoas achem um caminho a seu tempo, por que a gente não permite isso também? Né? E aí a dica que Jesus dá para esses casos. Olha que difícil, mas não tem como fugir. Tadeu, jamais esqueçamos o bom combate. Abraça sempre o teu irmão. Não é simplesmente convencer pela força, pela palavra, é doar o amor. E mais adiante ele justifica. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor, ou seja, algum combatente da terra, convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Então, a gente não simplesmente acredita porque alguém disse alguma coisa lógica para a gente. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. Então, as palavras também podem enganar. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Então, Porque numa contenda, ninguém sai, você não muda a cabeça do outro. Pelo contrário, numa briga, cada um sai mais convencido de que está certo. sim. É. Adianta? Não. Não adianta. E aí o que Jesus quis dizer é justamente isso. Não adianta ficar querendo brigar e convencer o outro, porque a gente só vai conseguir mostrar a verdade através do amor, muito mais do que da palavra. Por isso que Jesus conseguia muito mais fácil. O amor por ele, dele por nós, era imenso. E Ele era do criatura. exemplo também, né? Porque lembra aquele obsessor, o Máscara de Ferro, né? O obsessor do Divaldo? Sim. Fica aí a dica do filme do Divaldo também, que é muito bom. Uhum. Como ele foi convencido. Como ele foi convencido, gente? Dá uma olhada nisso, que é um exemplo Baita exemplo. do que Jesus falou. E aí, por que eu falei que isso tem muito a ver com o que Ramatiz coloca? E tem um capítulo no livro O Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, que se chama O Código Moral do Evangelho. Esse é o capítulo 4 do livro. E aí, Hercílio Mais, que é o médium que psicografava as mensagens de Ramatiz, faz uma pergunta muito boa para ele, dizendo: a gente já tem tantos códigos morais, a gente já tem tantas escrituras para ajudar, né, para guiar, por que o evangelho de Jesus é diferente? Por que ele é o diferencial?
E aí a resposta de Ramatiz: só o amor salva o homem, conforme conceituou o inesquecível Jesus. O amor que o Evangelho proclama significa a própria lei regente e orientadora do passado e do futuro do homem. É o catalisador da própria frequência normal do homem superior, seja qual for a sua constituição biológica ou morfológica, quer ele viva na face da Terra, de Júpiter, Arturo ou Sírios. Lembra lá de que é simples e é em todo lugar e em todo tempo? Sob todas as configurações morfológicas, por mais excêntricas ou extemporâneas, e também no âmago de todos os povos e todas as raças, palpita sempre o Espírito eterno e criado por Deus, que é o amor. Por esse motivo, só o amor sublima. Ele é como o sangue na fisiologia do organismo. Tudo irriga, tudo nutre e, consequentemente, o amor é o sustentáculo do universo. O amor é o que sustenta o universo, porque é através do amor que Deus se faz presente. Amor puro, integral e incondicional dispensa qualquer discussão ou análise, porque não é uma virtude ou concessão ocasional a cargo da legislação divina, mas é a essência da manifestação criadora do próprio Espírito e a norma fundamental e superior da própria vida. Nossa própria vida é baseada no amor, porque foi o amor de Deus que nos criou. Olha, adorei essa parte que ele diz que é só o amor que traz a compreensão. Sim. Né? Eu achei muito legal, porque me lembrou do capítulo 12 do próprio livro Boa Nova, que Pedro chega para Jesus, né, e diz que Jesus, mestre, e Pedro estava certo, porque eu ia pensar como Pedro, né? Faça os ensinamentos, como podemos nos colocar sobre a sua primeira manifestação, transformando água em vinho. Quer dizer, na boda de Caná. Uhum. E, quer dizer, Pedro estava até, por um lado, ele estava certo. Como embebedar todo mundo? Jesus não se diz Jesus? E aí Jesus diz... porque aí Pedro queria dizer uma festa mundana, né? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez, da gula. E aí Jesus diz do amor que ele sente pelo amigo. E naquela época, acabar o vinho seria uma humilhação. Toda festa tem vinho. E ali era casamento de um grande amigo. Os casamentos duravam dias. Dias. Então, como pode? E outra coisa, vamos combinar que foi um pedido da mãezinha. É. É verdade. Quer a pessoa que ama mais no mundo do que ela? Olha Jesus aí dando o exemplo de que é o amor que move a gente a fazer as coisas, né? É. E aí, mais adiante nesse capítulo, não vai dar tempo de ler, a gente já está quase no finalzinho, mas fica a dica também para quem puder Dá para ler ler. um pouquinho mais, dá para ler um pouquinho mais, sim. Sim, mas tem alguma pergunta que fazem a Ramatiz, que Ercílio Mais faz a Ramatiz, dizendo, mas, poxa, se o Evangelho de Jesus é isso tudo, por que muitos sábios da humanidade não aderem ao Evangelho de Jesus? E aí a resposta de Ramatiz pode ser resumida em: mas esses tais sábios criaram algo melhor e mais moralmente edificante que o Evangelho de Jesus?
Então, quem despreza o evangelho de Jesus, no mínimo, deveria criar algo melhor. Né? Verdade, bem inteligente a resposta. E aí, olha o exemplo que ele deu, que tem a ver com algo que a Márcia falou ainda há pouco, que é isso de que, nossa, mas a gente está vivendo num momento terrível, que as pessoas estão terríveis. Olha, Ramatiz explica também o porquê disso. Os homens vestem-se de finos tecidos, residem em palácios luxuosos e desgastam-se em festivais nababescos, conduzem veículos luxuosos e fumam em epicurísticas piteiras, mas sedentos de desejos não respeitam a mulher do mais íntimo amigo. Ele está falando dos dias de hoje. E aí vem o detalhe. Em verdade, ainda são os mesmos trogloditas que não evoluíram, apenas mudaram de traje e de veículo. Então, se isso tudo acontece, é porque a gente ainda faz por onde? E aí, Exílio pergunta, mas se é assim, o que Deus faz para que a gente aprenda então, né? Resposta de Ramatiz. Enquanto os homens ainda subestimam o evangelho e esquecem a exemplificação de Jesus, Deus precisa lançar mão de recursos drásticos e convincentes, como tufões, epidemias, catástrofes, inundações, terremotos e tragédias, que pulverizam cidades e liquidam povos, mas confraternizam pobres e ricos, inimigos e amigos, sábios e analfabetos, católicos e protestantes, espíritas e umbandistas, muçulmanos e hinduístas, judeus e árabes. A tragédia, a dor e o sofrimento arrasadores aproximam inimigos, relacionam párias e fidalgos, extinguem racismos, nivelam diferenças sociais, eliminam barreiras políticas e intelectuais. Em algumas horas de insuportáveis desventuras, cumprem-se princípios de fraternidade, que as criaturas esquecem de aprender sob o jugo amoroso e libertador do Cristo Jesus, através dos seus ensinamentos evangélicos. Se o mundo está assim do jeito de hoje, é porque a gente não está amando bastante. Simples assim. E aí, eu lembrei de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, quando perguntam a ela o que fazer para garantir a paz no mundo. E aí ela responde: vá para casa e ame a sua família. Faça o mínimo que te cabe. Foi isso que ela quis dizer. Doe-se e dê amor por aqueles que estão à sua volta. Muito bonito. Se cada um fizer isso, em algum momento a gente chega bem mais longe, né? Muito bem. É isso aí, né? Eu lembrei, só para finalizar, Ainda dá para a gente falar mais um pouquinho, né? mais um tiquinho. Eu lembrei também de um detalhe que ficou bem marcado para mim. Você vê, olha, um filme de super-herói. Lembrei do filme da Mulher Maravilha, no final, quando ela descreve o que é capaz de fazer o amor render, o mundo render, o mundo melhorar. E aí ela fala que é justamente o amor que é capaz de salvar a humanidade. Muita gente entendeu que ela falou de que era o amor que ela sentia pelo carinha, pelo mocinho do filme, mas não, ela estava falando justamente que a única coisa capaz de matar o ódio, de acabar com o ódio, é o amor. Fica a dica. Não sou eu, é a Mulher Maravilha falando. É isso aí. Então, gente, olha, eu não vou dizer um bom final de semana, né?
Mais um bom resto de semana. Nós estamos exatamente no meio da semana. Uhum. Não esqueça, sábado, a palestra às 18 horas. E façam as Não suas esquece, inscrições. não E esquece o de like, curtir, tá? compartilhar. Não esquece de se inscrever para o Evangelho no Lar. Não esquece dos nomes para Prece pelos Desencarnados. E qualquer coisa a gente está por aqui. Isso aí. Tchau, gente. Até Até semana que semana que vem. vem. Tchau, tchau.